Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Caroline Amparo e esse é o podcast Fala Carolis, um espaço no qual eu compartilho com vocês coisas que eu aprendo em sessões de terapia, falo um pouco sobre as vozes da minha cabeça e coisas que eu converso em rodas de bar com os amigos. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. O tema de hoje no episódio é independência feminina e além disso também vou falar um pouquinho sobre como aprender a ficar sozinha e se sentir bem com isso. Então eu espero muito que vocês gostem do episódio e para você que chegou aqui recentemente, peço que você escute os outros episódios do podcast, deixe aí um comentário, sugestões, tudo é muito bem-vindo aí do lado de cá, que venha de vocês para que a gente possa ir melhorando esse podcast, beleza? Então vamos lá? Vamos comigo? Eu preciso pontuar aqui porque que eu escolhi esse tema para vocês, para elucidar melhor o que nós vamos conversar hoje, mas sempre que eu tô pensando em um novo episódio pro podcast, é porque veio algum insight na minha cabeça de alguma coisa que eu tava assistindo ou que eu tava lendo, né? E aí muitas dessas coisas vêm através das redes sociais, os perfis que eu acompanho. Como eu já comentei no outro episódio com vocês, eu acompanho muitos perfis de psicólogos, psiquiatras, e muitas abordam temas que eu acho interessante trazer para cá, fora de um ponto de vista clínico, né? Porque um psicólogo, psiquiatra, ele vai ter ali um embasamento mais técnico e acadêmico para falar de um assunto, e a ideia aqui minha não é que esse espaço seja assim, tão acadêmico e tão formal, é mais que seja um espaço de diálogo onde pareça de fato uma conversa que eu teria numa roda de bar, né, que é uma brincadeira que eu sempre faço no início do episódio, ou coisas que ficam aqui na minha cabeça que eu gostaria de dividir com vocês. Então, Fala Carolis é muito sobre eu trazer para vocês a minha perspectiva das coisas que eu leio, que eu aprendo, e isso não é dizer que eu sou dona da verdade, até porque ninguém é, né? Eu acho que há um espaço aqui também para que vocês possam discordar de mim, vocês não precisam concordar com tudo e eu estou aberta para ouvir, mas eu tô dando essa introdução para vocês porque, assim, muita coisa que eu trago aqui vem de leituras e de acesso a conteúdos acadêmicos, como eu falei, de profissionais, mas não significa que eu vou trazer de maneira super teórica, eu vou trazer mais como um bate-papo mesmo. E eu tô falando isso porque eu tive a ideia de fazer esse episódio sobre independência feminina, e independência feminina em vários sentidos, por conta de alguns posts que eu vi no perfil da Maíra Cardoso. Eu não sei se é Maíra ou se é Mayra, tá, gente? Mas eu vou falar como Maíra. Eu até deixei aberto aqui para passar direitinho a informação para vocês. Então, a Maíra Cardoso, eu vou pôr o arroba dela aqui, no perfil dela do Instagram tá assim, que ela é expert em violência psicológica, é professora e mestra de pesquisa de gênero, é terapeuta de perspectiva de gênero e ela é advogada fundadora do @MCAA para elas, que eu acredito que seja Maíra Cardoso para elas. Então, como eu falei, né, eu sigo muitos profissionais no meu Instagram e a Maíra é uma dessas profissionais que eu acompanho e eu gosto muito de alguns posts que ela coloca no Instagram. E foi lendo um desses posts que eu tive a ideia para fazer o episódio de hoje. E aí, antes de abordar em si os posts, o principal e os outros posts da Maíra que me deram esse insight para fazer o episódio, eu queria falar um pouco de um lugar muito pessoal, de uma vivência muito pessoal, o que eu entendo como independência, né? Independência feminina. E eu vou me usar como exemplo, obviamente, porque eu posso falar sobre a minha história e ninguém melhor do que eu para falar da minha própria história, mas claro que além da minha história, eu conheço a história de outras mulheres que são independentes, né, que eu considero independentes, mas antes de ir para essa parte teórica, eu queria falar um pouco de uma vivência pessoal, né? E o que eu considero independência, né? Principalmente falando da independência feminina. Eu considero que a independência, ela é você ter domínio próprio sobre a sua vida, em todos os aspectos, né? Então, quando a gente fala de independência feminina, principalmente, a primeira coisa que existe uma tendência a se pensar é na questão da independência financeira. Então, muitas pessoas pensam, uma mulher só é independente se ela tiver o próprio dinheiro, né?
mas é importante pensar que a independência, ela abrange muitas áreas da vida, né? Não é uma área só. E por que que eu digo isso, né? A gente não é difícil pesquisar histórias e conhecer histórias de mulheres que têm uma vida financeira estável, têm grana, têm o próprio trabalho, mas que vivem relações tóxicas, que estão em casamentos ruins, casamentos onde o parceiro é abusivo e muitas das vezes é porque essa mulher tem uma dependência emocional. Então, quer dizer, ela tem dinheiro, ela não precisa do dinheiro daquele parceiro, mas ela depende dele emocionalmente, ela não consegue se desvencilhar dessa relação porque existe uma dependência emocional. Então, talvez essa mulher não seja tão autossuficiente, tão independente assim, porque ela tem alguma questão emocional mal resolvida na qual ela não consegue se desvencilhar desse parceiro. Isso eu tô falando num contexto amoroso, mas poderia ser num contexto familiar abusivo também, em relação de amizade, né? Porque dependência emocional não é só na vida amorosa que ela acontece, né? Tem pessoas que, infelizmente, por um medo de abandono, de rejeição, uma falta de autoestima, acabam ficando em relações ruins e essas relações podem ser com amigos tóxicos, com familiares tóxicos. Então, falar de independência é muito complexo, principalmente quando a gente leva esse recorte de gênero para a mulher, né? Porque a mulher, ela sempre foi ensinada a servir, a maternar, a cuidar. Ela não foi ensinada a ter autonomia e ser independente, né? Então, por isso que tantas mulheres ficam em situações de risco, muitas das vezes, porque elas aprenderam que a mulher tem que aguentar tudo, né? E aí, falando um pouco sobre mim, eu acho que eu vou um pouco na contramão disso, e não significa que na contramão disso é dizer que eu nunca fui dependente emocional ou em algum nível de algum parceiro, de algum familiar. Mas eu sinto que na minha configuração e criação eu já fui um pouco diferente de muitas outras meninas da minha idade ou mulheres da minha idade, pela forma como eu fui criada, né? Então, já começa que os meus pais foram pais muito jovens, então eles não podiam parar de trabalhar. Meus pais foram pais de adolescência, sabe? Então eu precisava ficar sob os cuidados de uma terceira pessoa, que era minha madrinha. E aí, querendo ou não, eu já cresci nesse contexto onde os pais são muito ocupados. Isso já fez de mim uma criança com uma percepção diferente sobre os pais, sobre o cuidado familiar, cuidado materno e paterno, porque quem cuidava de mim era uma terceira pessoa, né? E aí, é óbvio que eu criei esse vínculo com a minha madrinha que cuidou de mim e tenho esse vínculo até hoje, mas eu já tive que me desvencilhar um pouco dessa coisa da família por conta dessa rotina, que é a grande realidade de muitos brasileiros, né, onde os pais têm que trabalhar e o filho fica com o vizinho, ou fica com uma babá, ou fica na escola. Então isso também já dá uma primeira percepção de independência, ao meu ver, assim, né? E depois, pensando na minha fase da adolescência, eu aprendi a ter responsabilidades muito nova. Então eu lembro de com 13, 14 anos já pegar ônibus sozinha para fazer curso. Eu lembro de com 13, 14 anos já ir ao supermercado sozinha, minha mãe me dá cartão de crédito, vale refeição e fazer eu comprar as coisas no mercado para eu ir criando essa independência, né? Ela dizia muito isso. Depois eu também comecei no mercado de trabalho, querendo ou não, muito jovem. Eu entrei no mercado de trabalho com 17 anos, completei 18 já trabalhando. Então, isso também foi me dando um senso de independência, principalmente na questão financeira, de buscar essa independência financeira. E eu também puxava muito isso para mim e sempre quis, porque eu queria viver uma realidade diferente da realidade da minha família, ter acesso a mais estudos, né? Por exemplo, os meus pais não fizeram graduação, os meus pais só concluíram o ensino médio, minha mãe através de supletivo, meu pai na época mesmo, porque como a minha mãe engravidou na adolescência, ela teve que parar de estudar, então depois ela, alguns anos depois, voltou e se formou. Eu já tinha uns 7, 8 anos quando isso aconteceu. E aí, querendo ou não, a gente geralmente, quando tem uma situação de vida mais difícil, pouco acesso à educação ou a estudo, a gente quer buscar mudar essa realidade. Então, tem muitos filhos de pais que não se formaram que querem buscar mudar a realidade da sua família. Então, foi um pouco o que aconteceu comigo, né?
eu percebi que era estudando que eu ia conseguir certas coisas que, infelizmente, os meus pais não tinham conseguido. Então, eu tentei ir contra esse mesmo padrão que já existia na minha família, né? E aí foi onde eu estudei. Então, eu fiz ETEC, né? Durante o ensino médio eu fazia ensino médio de manhã e à tarde fazia ETEC. Então, eu fui criando essa independência, de andar com as minhas próprias pernas, aprender a ser adulta também, até um pouco mais cedo do que se espera para minha idade. Então é muito comum eu ouvir que eu sou madura demais para minha idade. Isso é meio frase de esquerdomacho, né? Mas de fato eu tive que amadurecer mais nova do que o esperado, ajudei a cuidar dos meus irmãos, então isso também me trouxe um senso de responsabilidade muito jovem. E aí, obviamente, tem o lado bom disso, eu me tornei uma pessoa responsável, né? Pelo menos eu acho que sim. Mas também tem a carga e o ônus, o peso disso, que é se tornar muitas das vezes uma pessoa hipervigilante, uma pessoa que tá o tempo todo preocupada com as coisas, uma pessoa que não relaxa muito, uma pessoa que é um pouco séria demais em alguns momentos, né? Porque muita gente conhece essa minha skill mais criativa, divertida, mas eu sou uma pessoa extremamente tensa e preocupada com as coisas, controladora, né? Quero tudo sob o meu controle. Então, existe o bônus e o ônus, né, de ser uma pessoa que busca independência. E é complexo, né? Porque quando a gente fala de independência, a gente deveria pensar, nossa, muito bom você não precisar de ninguém para nada. Mas se a gente não toma cuidado, a gente começa a agir, né? E eu falo muito a gente num lugar de enquanto mulher. Muitas mulheres que tiveram uma criação, uma vida parecida com a minha, se não tomarem cuidado, tendem a pesar a mão nessa coisa de ser autossuficiente e de dar conta de tudo, que aí começam a ser pessoas que não conseguem pedir ajuda, sabe? Que querem fazer tudo sozinha, dar conta de tudo e não conseguem ter a humildade de pedir ajuda e falar: olha, eu preciso, eu não vou dar conta. A gente quer meio que dar uma de Mulher Maravilha e acaba se sobrecarregando muito emocionalmente, né? Psicologicamente. Então, não é só aquela coisa romântica de falar, ai, girl power e tal, eu sou muito boa no que eu faço e eu, nossa, resolvo todos os problemas do mundo. Humanamente é cansativo demais, sabe, ser essa pessoa. Então, eu quero muito falar de maneira da qual a gente possa mesclar o bônus e o ônus mesmo de ser uma mulher independente, né? Mas dando esse recorte um pouco sobre a minha vida, eu acho que as situações que eu vivi, as responsabilidades que eu tive que assumir desde muito nova, que me fizeram ser uma mulher independente, né? Eu escuto muito isso. Ah, você é tão madura, você é tão independente, mas é uma coisa que organicamente aconteceu, não foi uma coisa que eu me projetei para isso, né? Hoje eu tento colher o bônus de ser assim, mas junto com isso vem muita carga, né, envolvida também de eu ter que ter sido, porque assim, hoje é uma escolha, né, ser uma mulher independente e preferir essa independência, não precisar dos outros para seguir minha vida. Mas na adolescência e na infância, isso não é uma escolha nossa, é uma coisa que é imposta pelas condições, pelo cenário que você vive ali na sua vida, né? Sem contar a solidão que envolve isso, né? Porque muitas das vezes quando a gente quer ser Mulher Maravilha, dar conta de tudo, a impressão que a gente passa para os outros é que a gente nunca precisa de ninguém, sabe? E aí é aquilo, né? Quem cuida de quem cuida dos outros, de quem cuida de tudo. Às vezes eu queria ser só um neném, assim, que alguém vem e cuida de mim, sabe? É até difícil pra mim aceitar o cuidado dos outros, porque eu sempre tive que me virar e fazer tudo, então às vezes eu não sei nem receber ajuda, sabe? É igual uma coisa que eu sempre falo na terapia, falei, né, quando eu comecei a passar com essa minha terapeuta atual, é que eu sou uma pessoa muito desconfiada com as coisas. Eu demoro para confiar nas pessoas e nas situações. E aí é num nível tão alto a minha desconfiança que às vezes quando alguém me ajuda com algo, eu já penso, o que que a pessoa quer em troca? E às vezes a pessoa só faz porque ela gosta de você, porque ela quer cuidar. E aí, por exemplo, quando eu vim morar com a minha avó, vai fazer 3 anos, acredito eu, não, 2 anos que eu tô aqui, a minha avó pegava minha roupa pra lavar
E eu não entendia muito o porquê, né? Por que que ela tava fazendo isso? Porque eu moro com ela, mas eu moro no fundo da casa, eu tenho a minha própria máquina de lavar, ela tem a dela, e ela começou a pegar minhas roupas pra limpar, para lavar. Às vezes eu saía, quando eu voltava, ela tinha faxinado minha casa, e eu ficava assim, por que que minha avó fez isso? Tipo, ela não precisa fazer isso, sabe? Porque eu tava tão acostumada a não ter quem fizesse, a ter que fazer sozinha, porque eu saí de casa com 21 anos, que pra mim era estranho ver alguém cuidando de mim, sabe? E aí eu fui aprendendo a aceitar também ser cuidada, receber ajuda, porque tudo isso que a minha avó fez por mim é algo que eu faria por ela, sabe? Tipo, tranquilamente, se precisasse lavar as roupas dela e limpar a casa dela, eu faria. E aí eu acho que eu me deparei um pouco com o espelho, né? Porque a minha avó, ela tem muito essa coisa de cuidar, de servir, e eu também tenho muito isso, né? Eu fui criada para ser uma pessoa que serve, que ajuda, que faz e que toma frente. E aí quando eu me deparei com alguém que faz a mesma coisa que eu me assustei um pouco, sabe? Mas é importante, independente de você se bancar, de você ser autossuficiente, é importante aceitar ajuda, porque pessoas independentes e que são da correria e que tomam a frente das coisas também têm momentos difíceis e também precisam de cuidado, né? A gente performa muita força e muita autossuficiência, mas por dentro a gente tá extremamente exausta, cansada e precisando de colo também, sabe? E é necessário ter um certo cuidado, porque a tendência é, principalmente para mulheres que são resolutivas assim com as coisas, é atrair gente que não resolve nada, né? Então é muito comum eu ser aquela pessoa que, se eu não tomar cuidado no relacionamento, eu viro mãe do cara, eu saio resolvendo tudo, o cara não consegue fazer nada sem mim. E essa onda de conservadorismo voltando, é muito comum que esses coaches, né? Geralmente coaches homens, né? Ou até algumas mulheres também que acabam performando aí nessa onda de conservadorismo, fiquem criticando o feminismo, né? Porque, infelizmente, a palavra feminismo ela tem um peso muito negativo, principalmente para quem não conhece, para quem nunca leu nada sobre. As pessoas tendem a pensar, principalmente esses coaches ou quem segue e concorda com o que eles falam, que o feminismo ele sobrecarregou mais ainda as mulheres, porque hoje os homens não querem ser homens, não querem usar a sua energia masculina por conta do feminismo, que isso é culpa do feminismo. Mas isso é uma grande armadilha para desempoderar as mulheres a serem independentes. Porque assim, gente, a mulher, ela sempre teve que trabalhar. A diferença é que algumas não trabalhavam fora, porque as mulheres nem podiam trabalhar fora há um tempo atrás, né? E se não fosse o feminismo, nós não teríamos conquistado o direito de ir e vir. Mas, assim, a mulher sempre trabalhou. A diferença é que o trabalho, ele era sempre 100% não remunerado, né? Que é o trabalho doméstico, o trabalho braçal, o trabalho de ser mãe e dona de casa, ele sempre existiu. A grande diferença é que se você não limpasse a sua casa antigamente, lá na época que o feminismo não era forte, o seu marido ia meter a mão em você, bater em você, te agredir, e você ia ter que aceitar calada, porque você dependia dele em todas as esferas. E graças ao nosso feminismo, que muita gente gosta de falar mal, as mulheres podem sim ir e vir, estudar, trabalhar, ter uma conta bancária, né? Poder viver a própria vida sem depender de homem. Claro que não é tão simples assim a equação. Eu sei que muitas mulheres ainda dependem dos seus maridos, né? Muitas mulheres principalmente de outras gerações, porque eu tô falando de um lugar de uma pessoa millennium, nascida em 95, eu vou fazer 30 anos, mas se a gente pega uma mulher de 60, 70 anos para conversar, a realidade dela é outra, né? É até uma coisa que eu fico me perguntando e pensando, porque a gente tá falando aqui de independência e tal, mas essas mulheres nem tiveram escolha, né? Mulheres de 60, 70 anos, muitas das vezes casaram super jovens para sair da casa dos pais, porque era a realidade. Muitas tiveram vários filhos, né? A gente escuta muita história de mulheres que tiveram 10, 12, 14 filhos, e aí essa mulher não trabalhava fora, não tinha o próprio dinheiro, então ela dependia financeiramente do parceiro, sofria violência física, violência verbal. Muitas não separavam por medo desse marido querer se vingar de alguma forma, né? Acabar fazendo algo, ou porque não teriam como se manter e se sustentar e criar os filhos sozinha. Então eu não romantizo essa coisa de casamentos
extremamente longos que muitas mulheres têm, aquela coisa de falar, ai, olha que bonitinho, estão casadas há 60, 70 anos. Será que é bonitinho mesmo? O que será que essa mulher teve que aguentar para ficar nessa relação, né? Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo principalmente mulheres detonando e falando super mal de feminismo, porque geralmente são pessoas que não leem sobre o assunto, não conhecem nada e não sabem a importância da mulher ter conquistado essa independência de poder hoje trabalhar, poder estudar, poder fazer as próprias escolhas, né? Porque antigamente isso não era possível. Então, trazer esse assunto para mim realmente é algo que estava latente, porque acompanhando as redes sociais e vendo o tipo de coisa que tem voltado a viralizar, essa trend de thread wives, né? São coisas que me preocupam um pouco. Para quem possa não saber, gente, as thread wives são as esposas troféu, esposas tradicionais, digamos assim. Isso tem viralizado muito no TikTok ultimamente e no Instagram também, mas principalmente no TikTok, que são as esposas tradicionais, aquelas mulheres que falam, ai, quero ficar em casa fazendo um bolo pro meu marido aqui, sendo dona de casa e sustentada pelo meu marido. De um jeito muito romantizado, né? Em alguns casos, essas thread wives são pessoas com poder aquisitivo muito alto, mulheres que têm condições financeiras e que escolhem serem donas de casa para o seu marido trabalhar, né? E aí é importante frisar uma coisa, gente. Quando as pessoas usam esse discurso para bater no feminismo e falar que o feminismo só sobrecarregou as mulheres, é preciso ter cuidado, porque, como eu falei, nada te impede de querer ser uma dona de casa e uma esposa troféu. Se você quer ser, ótimo para ti. Tu pode ser uma esposa troféu, se você acha que tá legal. Mas olha a importância dessa parte. Se você acha que deve. Hoje existe o poder de escolha. Hoje, uma mulher pode decidir se ela quer ser dona de casa, esposa troféu ou não, graças ao feminismo. Não é uma coisa imposta. Então, o feminismo ele não é só sobre sair para trabalhar, sustentar a própria casa. O feminismo é sobre você poder escolher o que você quer fazer da sua vida. Se você quer ser mãe, se você quer ser dona de casa, ou se não, se você quer abrir mão desse modelo e você quer ser independente, ter o seu próprio trabalho, ter o seu próprio dinheiro. Então, é o feminismo que dá esse poder de escolha, que antes dele existir, que antes dele ser levantado em pauta na sociedade, não era um poder de escolha, era uma coisa que era imposta, né? A mulher, ela não tinha direito de votar, ela não tinha direito de estudar, de trabalhar, ela não tinha direito de ter uma conta bancária no próprio nome se não tivesse autorização do marido, né? Então, as mulheres nem eram vistas da mesma forma que os homens, e não vou dizer que hoje são, tá? Nós não somos vistas igualmente na nossa sociedade, o patriarcado ainda está aí muito presente, mas melhorou muita coisa por conta das lutas, né, dos movimentos feministas que foram atrás dos direitos. Então, é muito importante tomar cuidado com esses discursos, com a alimentação desse tipo de fala, né, porque, como eu falei, a mulher sempre trabalhou, né, a grande diferença é que ela não tinha direito a escolher também ter um trabalho remunerado, né, o trabalho, ele sempre esteve presente na vida da mulher, mas ele não era visto como trabalho, era visto como uma obrigação, que é justamente isso, cuidar da casa, cuidar dos filhos, fazer tudo sozinha, era visto como uma obrigação social da mulher, e não como algo que ela pode escolher fazer ou não, né? Então, é necessário tomar muito cuidado nas coisas que a gente alimenta, que a gente vai dando espaço, porque a tendência é sempre que a culpa recaia sobre a mulher, né? A mesma coisa vale para esses coaches que ficam dizendo para a mulher que o homem não valoriza ela porque ela faz X, Y, Z, como esse tal de café com teu pai e lá, que é justamente isso, a culpa sempre recai sobre a mulher pela falta de caráter ou pela falta de comprometimento de um homem, né? Então, nós mulheres não deveríamos alimentar esse tipo de discurso, nós deveríamos nos empoderar no sentido de, se algo não tá bom para mim, eu me retiro, mas isso não significa que a culpa seja minha, sabe? Uma coisa que eu acho importante trazer também é que essa coisa da independência financeira e emocional feminina tende a incomodar muito, né? Porque, principalmente os homens. Porque quando uma mulher, ela é muito independente e ela não tem medo de ficar sozinha, ela tá abrindo mão de ser controlada, né? E o homem percebe isso, ele sabe que ele não vai segurar uma mulher que
se basta, que consegue ali seguir a vida dela tranquilamente sem esse homem. Então, a independência feminina, ela incomoda porque ela tira da mão do cara um certo controle sobre o corpo dessa mulher, e é por isso que os red pills da vida aí, e esses homens misóginos incels, eles tendem a colocar a mulher num papel de vilã, porque essa mulher não aceita qualquer coisa, não aceita que ele fale mais alto, que ele a critique ou a trate como inferior, né? Então a independência feminina, ela ameaça o domínio do homem, né? Por isso que tem muita gente aí querendo bater nisso e bater no feminismo, porque é um local, onde os olhos, a venda dos olhos é retirada, né? Então as pessoas abrem os olhos a respeito disso e acabam entendendo muita coisa. E eu, assim, particularmente, como muitas jovens da minha idade, millennials, nascida ali nos anos 90, tinha uma ideia de vida e de sucesso, né? Muito pautada no que a gente vê aí nas comédias românticas, né? Então, uma mulher, ela até pode ter carreira, mas ela só vai ser imensamente feliz se ela encontrar o príncipe encantado, casar, tiver filhos e lá lá lá. E aí, quando a gente assiste até algumas séries mais antigas, assim, de mulheres solteiras, como por exemplo Sex and the City, né? É sempre pautada naquela coisa de, putz, ok, tem muitas coisas legais rolando na minha vida, mas eu ainda não encontrei um homem, né? E aí vem aquela coisa de você até pode estar solteira, mas é como se você estivesse sempre buscando algo, né? Sempre buscando o amor. E aquela coisa de também, ah, não, tá tudo bem, mas um dia você vai encontrar alguém. E meio que trazendo uma ideia também de que você não pode ter tudo, né? Então, se você escolher ser uma mulher muito bem-sucedida na sua carreira, isso significa que você vai ficar solteira, né? E é muito louco pensar que para os homens não é assim, né? Geralmente, um homem muito bem-sucedido, por trás dele sempre tem uma mulher. Isso seja na ficção ou na vida real. Mas falando da mulher, vou dar exemplos de ficção. Naquele filme O Diabo Veste Prada, temos a Miranda, né, a personagem que é a chefona lá da Anne Hathaway, e ela é uma mulher super bem sucedida, mas que está solteira. E ela fala, né, na verdade está divorciada, que o casamento dela não deu certo por conta do trabalho, do excesso de trabalho, né. É engraçado que eu penso que se a Miranda fosse um homem no filme, muito provavelmente teria uma esposa frustrada pelo marido trabalhar muito e tal, mas ainda existiria essa esposa, sabe? Porque nós mulheres somos ensinadas a ficar, né, nos relacionamentos. Por mais que não esteja nos fazendo bem, não esteja nos agradando, é muito difícil a gente ouvir que tem que desistir. E isso tá em todas as esferas, né? Na igreja, por exemplo, muitas mulheres que são traídas e desrespeitadas pelos seus varões, digamos assim, são indicadas, são orientadas a preservar o casamento, a edificar o lar e a lutar por aquele relacionamento, sendo que quem causou todo o estrago foram os homens, né? Então nós já somos sempre ensinadas a suportar, a aguentar tudo, e é aquilo, você não pode querer demais. Ou você escolhe a sua carreira, ou você escolhe um relacionamento. Os dois, sinto muito, não vai dar. E aí, fazendo o link com tudo isso que eu falei, eu comentei com vocês da Maíra Cardoso, eu vi um post dela muito interessante, que o título é assim: Ser solteira e a obrigação de estar buscando, né? E aí ela fala que no consultório dela, atendendo algumas mulheres, muitas se sentiam angustiadas pela questão da solteirice, mas não necessariamente porque elas sentiam falta de um relacionamento, mas elas carregavam uma sensação de que deveriam estar sempre procurando, como se estivesse faltando alguma coisa na vida, elas estivessem atrasadas e alguma coisa do tipo. E aí eu me peguei pensando muito e refletindo sobre isso, porque eu também tô solteira há mais ou menos 6 meses, e em alguns momentos, assim, do luto, pelo término da minha relação e tal, eu me peguei pensando, tipo, nossa, será que um dia eu vou encontrar alguém de novo? E que lá, 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 aquela coisa que a gente fica meio desanimado, assim, porque, querendo ou não, quando acaba uma relação, é um luto pelas expectativas que você criou. E aí eu fiquei naquela, putz, eu vou fazer 30 anos, eu tô solteira, eu não tenho filhos, eu não comprei um carro, não comprei uma casa, comecei a fazer uma lista de coisas que eu ainda não fiz na minha vida e fiquei me sentindo muito frustrada.
Mas é muito louco porque eu tava num período depressivo, então tudo tende a ser meio cinza mesmo. E aí, quando eu volto pro meu estado normal, ou talvez num estado meio mais eufórico por conta da minha saúde mental, eu começo a pensar, mas será que realmente eu queria tudo isso? Será que eu realmente queria casar, ter filhos e ter um marido? Porque, gente, a vida não é uma lista de compras de supermercado que você vai dando check nas coisas e vai fazendo. A vida é bem mais punk e a realidade ela é bem mais difícil. E aí, por conta de eu estudar muito sobre feminismo, por conta de eu estudar muito sobre papel de gênero, quando eu tô lúcida na minha vida, quando eu não tô na deprê, ou enfim, eufórica demais, eu tenho uma tendência a ser mais racional e pensar, cara, eu nem sei se é esse modelo de vida que eu quero pra mim, sabe? E cada dia eu chego mais à conclusão de que eu sinto menos vontade de seguir esse molde social de casar, ter filhos e tudo isso que se espera, porque eu vejo tantas histórias ao meu redor que são muito complicadas do quanto a vida da mulher fica mais difícil, né, depois da maternidade e também com o casamento, até as histórias também que eu escuto sobre traição e infidelidade, que eu fico, cara, é só um ideal que eu tenho na minha cabeça de família e de vida que me faz querer nesses momentos que eu tô meio carente, que eu tô precisando de um colo e tal. É isso que me faz sentir vontade de viver essa vidinha da receita de bolo. Quando eu tô bem, assim, quando eu tô focada em outras coisas, no trabalho, em estudar, quando eu tô realizando coisas que me fazem feliz, eu nem penso sobre isso, tipo, em casar, em ter filhos, até porque eu gosto muito da minha liberdade de poder fazer o que eu quero. E aí é muito complicado, porque é uma cilada, né, querendo ou não. Eu até falei pra vocês no episódio sobre maternidade, por que que eu acho que as mulheres deveriam tanto questionar essa questão de ser mãe, pensar muito sobre isso, porque existe muito esse discurso, né, social de que para ser feliz você tem que formar família e tudo. E assim, muitas das vezes tem homens que pedem tanto um filho, falam que é o sonho ser pai, e na hora de criar esses filhos, de cuidar, de fazer o papel de pai, não fazem. Fica tudo nas costas da mulher. Então, eu acho que as mulheres deveriam, e isso fica aí um alerta para as mulheres da minha idade, assim, mais ou menos, que não são mães ainda. Gente, pensa muito antes, sabe? Tipo, pensa de verdade. Coloca numa balança, conversa com quem tem filho, lê sobre o assunto antes de ter filho, porque às vezes a gente toma decisões ali no calor do momento, na emoção, e não pensa na consequência disso, né? E eu, assim, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo sobre, mais eu vou abrindo os meus olhos com relação a isso, né? Com relação a como a nossa sociedade funciona, e mais eu questiono os modelos sociais. Então, eu acho que toda mulher deveria fazer esse exercício. As mulheres que têm acesso à informação deveriam buscar para não cair em ciladas, sabe? E claro, eu tô falando isso numa condição de privilégios, entre aspas, porque, né, como eu falei, eu sou de uma geração mais jovem e que já tem a cabeça mais aberta para essas coisas, mas eu tenho certeza que as mulheres de outras gerações, se tivessem tido acesso ao que nós temos acesso hoje, de conteúdo, de estudo, de livros, psicólogos e psiquiatras, repensariam muitas atitudes que já tiveram na vida, sabe? E bom, gente, para fechar o papo, eu queria fazer algumas reflexões com vocês a respeito dessa questão da solidão e da independência, né? Que é muito bom ser independente, escolher o próprio caminho e o que quer fazer, mas como eu falei, não dá para ser romântico e achar que só tem coisa boa nisso, porque ao mesmo passo que você é independente, paga suas próprias contas e pode escolher que vida você quer levar, você também pode sentir o peso de estar sozinha, se sentir carente, sim. Eu fiquei num período mesmo, ali na semana do carnaval, muito mal, assim, me sentindo sozinha. Senti muito medo de passar o resto da vida sozinha, mas eu fui trabalhando isso dentro de mim e entendendo que não é um relacionamento amoroso, por exemplo, que vai preencher isso. Eu posso me preencher de outras formas. Uma coisa que me preenche muito, assim, que deixa meu coração quentinho, por exemplo, é fazer o trabalho voluntário. Eu tenho aprendido também a ressignificar as minhas relações com os meus amigos, com a minha família. Tem muitas formas de se nutrir,
e de receber amor e carinho, que não seja só num relacionamento amoroso, e a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Isso não significa que eu não queira me relacionar de maneira amorosa, que eu não queira ter um parceiro, mas isso não é o foco principal, nem o centro da minha vida, e eu tenho aprendido que não precisa ser, né? E uma coisa que me ajuda a me reconectar comigo mesma é fazer as coisas que eu gosto, os meus hobbies, ouvir minha música, aprender a gostar da minha companhia. Nem todo dia eu vou querer minha própria companhia, vai ter dias que eu vou querer a companhia de alguém, mas nos momentos que eu estiver sozinha, me acolher, entender também se um dia eu não acordar bem, que tudo bem, sabe? Hoje eu consigo entender melhor também a minha mudança de humor, porque isso também tem muito a ver com a minha saúde mental, né? Mas eu faço tratamento para isso, então já é um grande passo. E aprender que, tipo, às vezes é melhor ficar ali carente sozinha do que aceitar coisas que são inegociáveis pra gente, ficar em relações falidas, ficar em situações que mais nos desrespeitam do que nos acolhem, sabe? Então eu tenho aprendido isso também. E uma coisa que eu queria, uma dica, algumas dicas, né, de pessoas, livros, obras que eu queria deixar para vocês, são justamente de mulheres que me ajudam a me empoderar cada vez mais e entender que eu me basto, que eu sou suficiente, que eu não preciso ter um parceiro do lado para ser feliz e ser completa. E eu vou deixar aqui pra vocês essas diquinhas, tá? E das dicas que eu vou deixar aqui pra vocês de livros, pessoas e tal, eu começo com pessoas indicando a Bárbara Marcondes. Ela é uma influencer que tá no TikTok e no Instagram. A Bá, ela dá muitos conselhos maravilhosos para as mulheres em relação a relacionamentos e também ao autoconhecimento, ao quanto é importante você se nutrir primeiro antes de esperar um relacionamento, do quanto é importante você tornar a sua vida interessante para que você não fique refém apenas de relacionamento, né? Porque quando a gente tá bem com a gente mesma, a gente tá cuidando da nossa vida, dos nossos pilares pessoais, se um relacionamento não dá certo, a gente até sofre, mas isso não é o centro da nossa vida. Então, a Bá, ela é maravilhosa. Eu indico a Adriana Ventura, que eu já indiquei em outro episódio. A Adriana, ela estuda também sobre papéis de gênero, ela fala muito sobre não monogamia, mas não no contexto de pares, né, de casal, mas sim toda a estrutura da não monogamia e da monogamia. Então, ela tem aí alguns assuntos bem interessantes que ela traz no Instagram. Vou indicar para vocês a Maíra Cardoso, né, a terapeuta aqui que eu falei em alguns momentos do episódio, tá? Já tinha indicado também em outro episódio, mas indico muito para as mulheres lerem a Valesca Zanello. Ela é maravilhosa, ela faz pesquisa ali na área de saúde mental e gênero, tem livros incríveis, né? A Prateleira do Amor é um dos mais famosos dela. Depois, inclusive, eu quero fazer um episódio para falar sobre esse livro, tá? Tem também a Ana Sui, que tem o livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Acho que é super válido para esse episódio de hoje também. Então, assim, gente, vou deixar todos os arrobas aqui para vocês de quem eu indiquei sobre séries, né? É uma série que eu amo de paixão e ela fala muito sobre a vida de uma mulher que tá ali lutando e para sobreviver e tal, e com todos os dilemas da vida. É a Fleabag, que é uma série da Prime Video. Indico muito, também já falei dessa série aqui em outro episódio. Uma série incrível que eu também indico para vocês da Prime também é a Harlem. Não sei se vocês já viram, mas são 4 mulheres amigas que vão ali vivendo, né, dentro dos dilemas sobre relacionamento, carreira e tudo mais. Mas é legal que, embora tenha romance, fale sobre amor, não é só isso, sabe? Tem toda essa dinâmica das 4 amigas e o que cada uma tá vivendo, e a questão com as suas carreiras, né, nas profissões, essa coisa de ter filho ou não, a maternidade, enfim. Gente, que série linda, e é uma série muito bonita sobre a amizade feminina, então indico muito Harlem pra vocês. Ai, gente, tem tanta coisa que eu poderia indicar, mas eu vou focar só nessas 2 séries, porque são mais atuais, assim. Ah, não, vou indicar mais uma, lembrei de uma também. Tem uma série na Netflix que chama Maid, se eu não me engano. É Maid. Essa série também é muito legal. Ela mostra sobre a vida da Alex, né? Que é uma mãe, praticamente uma mãe solo, porque ela tem marido, mas ela sofre
violência, né, desse marido, verbal, psicológica, enfim, todo tipo de violência. Ela também tem uma família meio complicada e disfuncional, e aí mostra toda a jornada dela cuidando da filha pequena, e, enfim, como ela concilia tudo isso com a rotina. Acho que super vale a pena vocês assistirem. Ela é uma série de 2021, é um drama, mas procurem MAID, Made. Gente, vou deixar aqui a fotinho também da série. Que série maravilhosa. Só assistam que vocês vão gostar muito. Principalmente as mulheres, assim, né? Eu sei que tem homens que me escutam aqui também, mas falando focado para as mulheres, porque eu acho que para os homens é importante ouvir tudo isso que eu trouxe e, de repente, conhecer essas obras que eu indiquei, para vocês entenderem o papel também do homem em desconstruir a misoginia, o machismo, né? Porque eu acho que se os homens consumissem mais obras femininas, teria muito menos problemas e impactos sociais do tipo que esses red pills aí fazem, né? Pelo menos vocês questionariam melhor as coisas, porque se um cara ele não quer ser machista, mas ele só assiste conteúdo criado por homem, ele só escuta conselhos de profissionais homens, de coaches homens, fica difícil esse homem se desconstruir se ele não tem um contra-argumento, um contraponto para analisar, para averiguar as informações que ele recebe, né? A tendência é que ele vá só seguindo ali o que ele tá ouvindo e é isso, né? Então é importante que os homens consumam conteúdo feminino também nesse lugar, né? Não de uma coisa de, é delicado demais. Tirar esse estigma de que tudo que é feminino é delicado para trazer para o que eu posso aprender e absorver com as mulheres que têm coisas para me ensinar, as mulheres que academicamente têm informação e embasamento científico, teórico para me trazer. Eu acho que tudo isso seria muito válido, sabe? Deixar de ser aquela coisa, só homem gay consome conteúdo feminino, né? Conteúdo feito por mulheres. Na verdade, não é nem conteúdo feminino, mas conteúdo construído por mulheres, né? Por que que só os homens gays que tem que ouvir Lady Gaga, ouvir o álbum da Madonna? Por que que um homem hétero não pode se abrir para ouvir uma música? E se de repente você não quer ir tão além, se a sua masculinidade não permite, por que que um homem não pode ler Valesca Zanello, né? A questão é, será que esse homem quer? Então tem tudo isso, né? Então vamos lá, galera, vamos abrir essa cabeça aí, estudar, ler sobre as coisas antes de julgar, que eu tenho certeza que isso pode ajudar muito. Mas é isso, gente, eu acho que hoje eu trouxe tudo que eu queria nesse episódio. Quero ouvir de vocês aí as opiniões sobre esse tema, né, da independência feminina. E a gente se vê no próximo episódio. Se você gostou aí, deixa um like no episódio e comenta aí o que você quer ver nesse podcast, tá bom? Muito obrigada por me assistirem e a gente se vê na próxima semana. Beijo. Tchau.